Então, gente, eu comecei a falar aqui, mas não estava gravando. Agora, voltando aqui, iniciando de verdade, né? Se em um supermercado que vende arroz somente em pacotes de 2 quilos e de 5 quilos, um consumidor comprar 71 quilos de arroz. Lembrando que é 71 quilos, que é diferente de 72. Não pode dar mais, não pode dar menos, tá bom? Tem que ser 71 quilos. Ele comprará entre pacotes de 2 quilos e de 5 quilos mais de 15 pacotes de arroz. A menor quantidade possível de pacotes de arroz são 13 sacos de 5 quilos. Se eu dividisse em sacos de 2 quilos, em pacotes de 2 quilos, ia dar bem menos. Ia dar bem mais, quer dizer, bem mais pacotes. Aqui eu coloquei saco, depois eu coloquei pacote, mas a mesma coisa, gente. Aí ia ter bem mais, só que eu tô usando a menor possível, porque é isso que ele quer dizer quando ele passou essa questão. Ele vai comprar mais de 15 pacotes. Pois é, mesmo comprando a menor quantidade possível de sacos de arroz, vai dar mais de 15 pacotes, porque eu tenho que comprar 13 sacos de 5 quilos e 3 de 2 quilos para completar 71 quilos, porque se eu comprar 14 pacotes de 5 quilos, vai dar 70. Aí, eu ia ter que acrescentar mais um pacote de 2 quilos. Ia dar 72. E a gente não pode comprar 72, a gente tem que comprar 71. Então, o enunciado está certo. Algumas dessas questões aqui veio diferente do que a gente estava acostumado a fazer nos outros dias, veio de certo e errado, porque existem algumas bancas que trabalham com esse tipo de questão. Não é o caso da nossa banca, mas é interessante a gente analisar as questões em si, mesmo que a resposta não seja como vai aparecer pra gente, tá bom? Em um jardim há um total de 30 insetos, os quais podem ser aranhas ou besouros. Além disso, sabe-se que as aranhas têm 4 pares de pernas, os besouros 3 pares de pernas e que o número total de pernas no jardim é igual a 214. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. O número de aranhas e o número de besouros no jardim são considerados números irracionais? Então, gente, primeiramente, os números irracionais, como eu já mostrei para vocês, são números com dízimas periódicas infinitas ou números que a gente não consegue escrever em forma de fração, raízes de números que a gente não consegue encontrar. Então, vocês acham que 30 insetos é o número de aranhas e o número de besouros no jardim? Ou seja, os insetos, né? São números irracionais? O que a gente usa para contar, gente? Nós usamos para contar os números naturais. É só a gente pensar que é natural, é a forma natural da gente fazer a contagem das coisas. A gente usa os negativos nos números inteiros porque a gente precisa fazer contas. Nós precisamos, principalmente em coisas de banco, em outros tipos de cálculos, nós precisamos dos números negativos. Mas aí seria dentro dos inteiros, mesmo assim não são irracionais. Para contar mesmo, nós usamos números naturais, tá? Esse texto aqui foi só enrolação para depois falar sobre contagem e perguntar quais são esses números. Os números naturais, gente, não são os irracionais, tá bom? Errado. E mais uma coisa, os irracionais, calma aí. Eu vou pegar aqui a anotação e vou mostrar para vocês uma coisa importante. Aqui. Olha só. Os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais e os racionais estão contidos nos reais. Os irracionais só estão nos reais mesmo. Não faz parte dos naturais, nem dos inteiros, nem dos racionais. Então, o que eu quero dizer com isso? É que talvez se falasse que pertence ao conjunto dos números inteiros, a gente consideraria certo, porque os naturais estão contidos nos inteiros. Se falasse dos racionais, os naturais estão contidos nos racionais. Mas se falasse que são números racionais, no sentido de
de fração, se falasse de uma outra forma, que desse a entender que não são os números naturais, aí sim, também estaria errado. Mas nesse caso está errado porque os irracionais, gente, os naturais não estão nos irracionais, tá bom? Esse aqui é o material que eu mandei para vocês alguns dias atrás, tá? Ó, tem um resuminho dos conjuntos numéricos, tá bom? E aqui eu expliquei exatamente o que eu acabei de falar. É contagem, e contagem a gente fala dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí em diante. E ele não está nos irracionais, tá bom? Analise as afirmativas a seguir sobre os conjuntos numéricos. A primeira afirmativa é: todo número negativo é um número inteiro? Sim, números negativos estão no conjunto dos números inteiros. Todo número natural é um número real? Gente, por que isso é verdade? Porque o número natural está dentro dos reais. Está contido no conjunto dos reais. Então, sim. Um número real pode ser racional ou irracional. Como eu acabei de mostrar aqui, olha só, todos os outros dois conjuntos aqui, naturais e inteiros, eles estão dentro dos racionais. E os irracionais também estão dentro dos reais. Esses dois estão dentro dos reais. Então, se fala um número real pode ser racional ou irracional, é isso. Porque esses dois estão dentro desse, que está dentro desse, que é o real, que a gente está falando nessa questão. E esse aqui também está dentro. Então, se pode ser racional ou irracional? Sim, é verdade. Então, as afirmativas encontram a alternativa correta. Todos estão certos, tá, gente? Então, a alternativa correta, letra E. 1, 2 e 3 são verdadeiros. Número 4. Considerando que A seja o conjunto 1, 7, 13, 2023, não, infinito, né? Infinito 1. É um conjunto ali no meio, porque tem reticências, então quer dizer que tem mais números ali no meio, e depois chega em 2023, quer dizer que contou alguns números ali e chegou em 2023, que é o número final. Por que é o número final desse conjunto? Porque, ó, fechou com chave e começa em 1. Então, o conjunto dos números naturais está contido em A. Está contido? Os naturais está contido nesse conjunto aqui? Não, gente. Por quê? Falta o 0, falta o 2, o 3, o 4, o 5 e muitos outros. E olha só, ele começa no 1, então ele não tem 0. E ele termina em 2023, então quer dizer que ele termina. O conjunto dos números naturais nem termina. Ele não tem fim, ele é um conjunto infinito. Então a gente não pode falar que os naturais estão dentro desse conjunto. A menos que ele tivesse falado que fosse o contrário, que esse conjunto está dentro dos números naturais. Aí sim, estaria certo, porque nós temos apenas números positivos e números inteiros positivos. Então, sim, aí estaria dentro dos naturais. Mas nesse caso aqui, errado. Tá bom? Passando aqui para a questão 5, vocês vão ver que tem algumas coisas aqui rasuradas que eu precisei fazer para correção, porque eu já tinha impresso meu material e eu não queria imprimir novamente. Mas o de vocês já vai vir corrigido. Então vamos lá. Um número x tem 3 algarismos, o produto dos algarismos de x é 126 e a soma dos algarismos de x é 11. O algarismo da centena de x é... Vamos lá, a gente vai pensar isso aqui, ó, centena, dezena, unidade. Aí, esses 3 algarismos compõem o número x, que a gente não sabe qual é. E, para a gente descobrir, aqui fala o produto dos algarismos de x é 126. O produto significa multiplicação, significa que se eu multiplicar todos os 3 algarismos vai dar 126. E para a gente saber como que multiplicação de alguns números resulta em outro número, é só a gente fazer o MMC desse número. Precisamos saber os números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, por aí vai, tá? Aqui eu comecei por 2,
porque a gente começa pelo menor, mínimo múltiplo, então é mínimo, é o menor possível. Por 2 deu 63, aí depois dá por 3, deu 21, 21 ainda divide por 3, que dá 7, e 7 só divide por 7. Aí chegamos a 1 e chegamos que foi essa multiplicação aqui. O 3 a gente pode reescrever ele como sendo 3 elevado a 2, porque é 3 vezes 3, tá? Por isso que eu diminuí essa conta aqui. Tinham 4 números, viraram 3 por conta disso aqui. E esse daqui vai virar o outro número que a gente precisava descobrir, 9. Aí nós temos 7, 9 e 2. Aí, a outra informação que ele dá é que a soma entre os algarismos da dezena e da unidade dá 11. Qual desses números aqui somados dá 11? É o 2 e o 9. Então, significa que 2 e 9 está aqui, ó, na dezena e na unidade. Em qual posição? Eu não sei. Eu vou chutar que é 2 e 9. Pronto. Mas poderia ser 9 e 2, porque o enunciado não nos dá uma informação de qual seria essa posição. Mas o que a gente precisa saber, a gente descobre. Como sobra o 7, então quer dizer que o 7 está na centena. E é isso que a gente precisava descobrir para o enunciado. Essa foi a nossa pergunta. O algarismo da centena de x é 7. Então, logo aqui, ó, letra D. Aqui. Ok? Então, terminamos nossa lista.